Aí na sua empresa, cada um sabe o que tem que fazer. Cada um cuida muito bem do seu trabalho e cada um faz exatamente aquilo que precisa ser feito pelo seu departamento, certo? Isso vai contra os princípios de Deming. Esse é o 9º princípio de Deming e hoje a gente vai falar sobre quebrar e acabar com as barreiras entre os departamentos de suporte e apoio. Espero que você goste dessa, que vai ser uma quebra de paradigma se na firma você tem um monte de departamento. Hoje em dia está muito na moda falar que na firma não tem departamento, na firma não tem hierarquia. Hoje aqui a gente usa holacracia, anarquia, sei lá, cloroquina, o que você quiser usar. Mas o fato é que isso não é novo. Essa ideia de quebrar a barreira entre departamentos não é de agora. E o Deming abordou isso no Saia da Crise em 86. E eu ainda acho que esse foi um princípio que o Deming andou pouco do que eu acho que ele queria para dizer. Assim, isso é tudo que eu... Pode dar uma aspa grande, que o Jason acha, tá? Do que o Deming tinha para dizer sobre o assunto. Mas é um princípio importante, ele abordou lá e eu quero trazer alguns insights para cá. Vamos ver o primeiro deles. O Deming começa colocando o seguinte, que todo departamento de suporte, todo mundo que trabalha com suporte, vendas, compras, pesquisa, desenvolvimento, design, eles têm um cliente comum. Muitas vezes eles não sabem quem que é, mas esse cara existe. E o cliente comum deles é o famoso cliente interno. Vamos botar é um cara, ele fala. Pode ser o gestor da produção, o gerente da fábrica. Esse cara é o cliente dali. E ele faz uma pergunta muito legal. Por que não aproximar um pouquinho mais a nossa equipe desse cliente? Eu que trabalho com design, eu que sou da engenharia, eu que sou de compras. Por que não ir lá sentir na fábrica quais são as dores e os problemas que esses caras passam lá? Essa é uma pergunta que o Deming fez no livro e que traz uma boa reflexão. E por que traz uma boa reflexão, né? Os departamentos de suporte, não só eles, viu? Esse é um dos reparos que eu falo que o Deming coloca aqui um pouquinho diferente. Os departamentos, eles acabam trabalhando para eles, otimizando o próprio trabalho e deixando o seu trabalho cada vez melhor. E o Deming conta uma historinha no livro que um presidente chegou na companhia e ele viu que reuniu todo mundo, os gestores de todas as áreas de suporte, vendas, compras, suprimentos, insumos, a parte de... Juntou todo mundo lá em engenharia e falou que todos eles estavam fazendo um excelente trabalho individualmente. Mas ele queria saber por que a empresa estava em decadência. E o trabalho desse presidente, e o que o cara descobriu é que, na verdade, estava todo mundo trabalhando, otimizando o seu próprio trabalho e não otimizando o trabalho da empresa. E aqui eu quero abrir um parênteses e dar uma pausa no Deming. Eu gosto muito dessa metáfora, que cada um estava otimizando o seu trabalho e isso não otimiza o trabalho da empresa. Eu sei que o pessoal que gosta de Lean não vou misturar muitas coisas, tá? Eu sou a favor de Lean, eu acho que a gente pode ser assim, ser enxuto, mas tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer, isso não é Lean, tá? Mas quando a gente começa a fazer otimização do próprio trabalho, do meu próprio quadrado. Porque, vou fazer uma metáfora do time de futebol. Se você fala que um zagueiro tem que zagueirar muito bem, um atacante tem que marcar gol muito bem, o que acontece se a gente tomar um gol? Provavelmente, se o zagueiro fizer o trabalho dele de maneira excelente dali até o fim do jogo, a gente vai perder a partida. A gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o zagueiro, o meio-campo e o atacante não trabalhar cada um para sua função, e sim trabalhar para ganhar o jogo. A gente tá ali para ganhar o jogo. É igual quando a gente fez 2-1, tá acabando o tempo e volta todo mundo para defender. E ninguém vai deixar a bola passar porque nós queremos ganhar o jogo. Entendeu? Então, o Deming, quando ele coloca isso, ele está fazendo uma observação sobre a importância de ganhar o jogo para a empresa e não melhorar o próprio trabalho. Se todo mundo melhorar o próprio trabalho, ninguém garante que a gente está melhorando o trabalho para o cliente. Beleza? Pode despausar, fecha meu parênteses e volta para o Deming. E o Deming fala disso. Isso ele fala. Ele fala o seguinte, que o grande desafio desse presidente era fazer as pessoas otimizarem o trabalho da empresa e não dos próprios departamentos. Uma outra coisa que o Deming traz nesse Saia da Crise, que eu acho sensacional, e que ele fala assim, que o atendimento ele tem informações valiosas e que poucas vezes são usadas. O atendimento ao cliente tem informação rica sobre a qualidade do produto, sobre o problema do produto, sobre como é usado, como não é, o que o cara gosta, o que o cara não gosta. Ele dá um exemplo ali no livro, não vou nem repetir aqui o exemplo, mas isso aqui acho que é básico, todo mundo sabe. E hoje isso é muito difundido. O cara que eu mais gosto para ouvir falar de atendimento é o Edmur Sayane. Procura aí, Marquinhos, coloca aí o link do Edmur Sayane, eu vou colocar no link da descrição do vídeo. O Edmur é sensacional para falar de atendimento ao cliente. E o Edmur fala muito disso, que a equipe da ponta ela é rica de conhecimento. E o Deming já falava isso em 86. Um dos pontos que eu acho que vale enfatizar desse princípio é quando ele fala de derrubar paredes, ele está falando de aumentar a integração.
E quando ele falar de aumentar a integração, ele está querendo falar que as equipes têm que trabalhar juntas. A gente deve fomentar o trabalho em equipe de maneira transversal, não trabalhar em equipe dentro do meu próprio quadrado, né? Isso, cara, agora, se você está achando que isso, não sei se funciona, é só você pensar no tombamento da gestão, na gestão por processos, entendeu? É basicamente isso, você tem um processo perpassando a empresa toda, de uma ponta até a outra. Então o Deming falou disso lá em 86, né? Então, assim, muito antes da gente falar de gestão por processo, mas ele já falava para derrubar as paredes entre os departamentos. Então isso eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. E eu vou pegar aqui e vou citar um exemplo de integração que ele fala. E uma coisa legal que eu vou trazer desse exemplo é que a gente vai lembrar de algumas coisas que a gente já falou aqui. Se pudessem trabalhar sem medo de correr riscos, equipes compostas de design, engenharia, produção, vendas poderiam contribuir para a elaboração de projetos para o futuro, bem como incorporar importantes melhorias nos produtos, nos serviços e na qualidade para o presente. Essas equipes poderiam ser chamadas de ciclo da qualidade, como vimos na página 56 lá. O que ele está falando aqui? Primeiro ele está falando de... Começa assim, se pudessem trabalhar sem medo. Lembra do princípio anterior, elimine o medo? Então, lembra quando eu disse que os princípios não podem ser desconectados? Eu venho falando isso desde o primeiro princípio. Então, o princípio anterior elimina o medo. Então, se pudessem trabalhar sem medo de correr riscos, eles têm medo. Isso é uma coisa que ele enfatiza. E um complemento que o Deming faz, que é legal colocar, é que ele fala o seguinte: se a gente trabalhar em equipe, trabalhar junto, isso tem risco. E se eu não conseguir depois entregar as coisas que eu tinha, as minhas metas individuais aqui para fazer e no final do ano eu não for avaliado positivamente, eu ganhar conta, não ganhar aumento, não ganhar o bônus. Uma coisa legal para pensar e tem tudo a ver com os outros princípios. Elimine o medo, tem a ver com... E tem a ver com princípios da frente também, que a gente vai conversar daqui a pouco. E uma outra coisa que ele traz aqui, que ele fala o seguinte, que eles poderiam trabalhar para contribuir com os projetos para o futuro, assim como a melhoria para o presente e qualidade do presente. Lembra que no primeiro princípio... Marquinhos, tem como colocar aquelas janelinhas que levam para o primeiro princípio, o cara clicar aí? A gente vai dar no link também o primeiro princípio aqui embaixo, eu pedi para o Marquinhos colocar na descrição do vídeo. No primeiro princípio... Eu separo em problemas do futuro e problemas... O Deming separa em problemas do futuro e problemas do agora, problemas do presente. Problemas do futuro, se as equipes trabalhassem juntas, está dizendo que eles poderiam construir um futuro da organização. Porque, veja, ele tem um monte de pessoas diferentes, ele até fala isso no livro, que um supre a lacuna de conhecimento do outro e tem perguntas de toda sorte para ajudar a desenhar cenários. Então, juntar as equipes e trabalhar de maneira sistêmica, de maneira unida, como um time, é muito mais importante para pensar o futuro. Então, o Deming defende isso e ele fala que essa integração é fundamental. O Deming estava muito à frente do tempo dele quando ele falou de derrubar paredes entre departamentos, né? No começo eu falei ali que tem alguns reparos, é porque eu acho que ele já estava muito à frente do tempo. Hoje a gente tem muito mais informação sobre isso, a gente pode falar de tombamento da gestão, a gente pode falar de gestão por processo, a gente pode falar de holacracia, a gente pode falar de outros sistemas de squad para trabalhar, que já se evoluiu muito, mas ainda tem muita empresa que ainda não conseguiu derrubar os departamentos. E você pode estar pensando que aí cada um faz o seu trabalho. Então talvez, sabe aquela história, isso não é meu trabalho? Talvez a gente tenha ganho para ter por aí. Então o que fazer? Tive uma ideia. Marquinhos, põe um cartaz aí. Vamos colocar um cartaz. Pessoal, o técnica, coloca aí um cartaz aí para nós. A união faz a força. Vamos espalhar pela empresa. O que vocês acham disso? Pausa dramática. É claro que não. Isso é uma péssima ideia, porque o Deming fala aqui, abolir exortações, slogans e metas junto da força de trabalho. Então, assim, é para abolir os slogans. 10º princípio de Deming é o próximo princípio. E ele está começando a falar de abolir meta. E agora a galera treme. E nesse princípio aqui, ele citou ainda que as pessoas não trabalham em conjunto porque ela fala, eu tenho que fazer o meu trabalho. Como é que eu vou avaliar? Como é que vai ser a avaliação anual se eu não entregar o meu trabalho? E o cara que trabalha para ele e não trabalha para a empresa. Então, abolir metas é uma boa ideia. Abolir slogans é uma boa ideia. E a gente vai ver isso no próximo princípio. Vocês estão gostando da série? Então, a turma lá da firma pediu para eu fazer isso aqui, eu sou obrigado a cumprir o que eles mandam. Eles pediram para vocês curtirem esse vídeo aqui. Falou, Jason, seu animal, você grava os vídeos, não faz igual os youtubers. Você não pede para clicar no sininho, você não pede para marcar a notificação, você não pede, nem sei como é que funciona isso. Estou gravando os vídeos porque eu acho que é importante. Eu tenho visto gente usando esses vídeos em reuniões dentro das empresas. Eu acho sensacional.
Se eu estou podendo contribuir, eu estou feliz. Ativa as notificações, você não vai receber spam. Vai ser sempre vídeo sobre princípios de Deming, sobre linguagem da diretoria, sobre qualidade com propósito, sobre excelência, sobre coisas que a gente gosta de falar por aqui. Beleza? Ativa as notificações, curte a gente, manda o vídeo para alguém. Um abraço, valeu!